Olá, fica comigo aqui porque eu vou falar um pouco aqui sobre depressão. Eu sei muito bem o que falar sobre depressão, pois eu sofro deste mal desde 2007. Eu achava que eu jamais ia sofrer desse mal, né? Mas a partir de 2007 começou a se manifestar em minha vida, né? A depressão, ela vem com aquela tristeza profunda, entendeu? E eu tinha sempre essa tristeza profunda dentro de mim, mas eu não dava bola para isso, né? Eu então não sabia o que era isso, depressão, apesar de ter já alguns sintomas, mas eu não admitia muito. Mas em 2007, aí veio para valer. Aí eu comecei a fazer tratamento, comecei a tomar medicamento, né? E desde então, estou levando aí a cruz. 18 anos já, hein? 18 anos com depressão, passando por essa luta, por esse mal. Só que é o seguinte, eu quero falar com você que está passando por isso, ou tem um parente que passa por isso. Até os 5 anos é brabo. Até os 5 anos que eu estava fazendo esse tratamento aí, foi muito difícil, porque eu não admitia que eu ia ter que ficar tomando remédio por resto da vida, entendeu? Não admitia que eu ia ter que ficar me consultando com o psiquiatra, entendeu? E aí tem aquele preconceito, né? Tem gente que fala, fulano consulta com psiquiatra, fulano é doido. Doido é quem não consulta. Doido é você que está sofrendo de depressão e não consulta com psiquiatra, tá? Psiquiatra não é médico de doido, não. Psiquiatra é médico que entende a situação do depressivo. Porque se você estiver passando por esse mal e não querer procurar o médico por preconceito, né? Porque, você está indo no psiquiatra, é doido. Nossa, entendeu? E é brabo o negócio, sabe? Porque daí você supera, passa dos 5 anos ali, no meu caso, até mais de 5 anos, gente. Eu lembro que eu comecei a fazer esse tratamento em 2007, até 2015 eu não queria aceitar, sabe? Eu não queria admitir que eu estava com esse mal. E aí vem aquele negócio, né? Tenta parar de tomar os medicamentos. Aí pronto, né? Aí vem um lá e fala, você tem que buscar Deus, não sei o quê, Quem tem depressão é falta de Deus. E aí você busca Deus. E aí você vê que você tem que continuar tomando a medicação. Eu passei muito por isso, tá? Então eu quero dizer para você que está fazendo tratamento de depressão, se alguém me falar para você, joga teus medicamentos fora, Deus vai te curar. Não joga não, continua buscando a Deus, porque eu consegui conviver com a depressão a partir do momento em que eu continuei buscando a presença de Deus. Leitura bíblica ajuda muito, tá? Ajuda muito. E aí você vai levando. Não vai nessa bobeira de, eu vou jogar meus medicamentos fora porque o pastor está fazendo uma campanha de libertação, você liberta a depressão. Não vai nessa. Não vai nessa porque eu lá atrás já fiz isso, já não tenho vergonha de dizer que já teve lá no início, naquele período dos 5 anos, né? Já teve vezes de eu jogar meus medicamentos fora e no outro dia seguinte lá, estava correndo no posto de novo. Porque não adianta, você tem que tomar a medicação. Busque a Deus. Olha, eu costumo dizer que depressão é assim, ó. Ela é 50% doença, 50% demônio. Opa, mas por que demônio? Demônio porque aquele momento que você tem aquele sentimento de cometer suicídio, ali já é o demônio, tentando fazer com que você tire a tua vida, entendeu? Porque a palavra de Deus diz que nem o homicida herdará o reino de Deus. Então quem tira a própria vida não vai herdar o reino de Deus. Então ali é a parte que é o diabo, entendeu? E a outra parte, que é doença, você toma medicamento. A parte que é diabo, você procura ler a Bíblia, procura orar, procura fazer uma consagração se for possível, que não é fácil, né? A gente toma medicamento, você amanhece no outro dia com a boca seca. Como é que você vai fazer um jejum? É complicado, né? Mas faz como você pode, entendeu? Porque eu passei muita dificuldade no início, sabe? E depois, com o passar do tempo, né? Daí você tem você começa a sofrer preconceito, entendeu? Infelizmente, tem preconceito. Tem até na família. A família que tinha que ajudar o depressivo
E geralmente os próprios familiares não dão apoio para depressivo, né? Porque o depressivo está ali, ele precisa, gente, de um abraço, de um estou contigo, entendeu? Chora aqui no meu ombro. Não. Infelizmente tem gente que fica aí, fulano faz tratamento com psiquiatra, é doido. Fulano toma remédio controlado, não dá para confiar nele. Aí eles falam assim, a mente do depressivo é química, não dá para confiar, entendeu? E outra coisa também, vocês aí, família, que vai assistir esse vídeo, você tem alguém na tua família com depressão? Vai fazer uma festa, convida ele, pelo amor de Deus, gente. Você deixar o teu parente fora da festa, você vai matar ele, entendeu? Às vezes você vai convidar e ele não vai, só que pelo fato de você convidar, aí você já está apoiando ele, entendeu? Então, família, quando fizer festa, sabe? Aniversário de 15 anos, qualquer festa que você for fazer, um casamento, convida esse teu parente depressivo. Não deixa ele de fora. Dá um apoio para ele, entendeu? Talvez, como eu já disse, você vai convidar, ele não vai estar bem e não vai, mas só de você convidar, você vai fazer bem para ele. E tem aqueles que dizem, não, mas Deus não cura, Deus cura, mas Deus cura a hora que ele querer curar, entendeu? E eu provo na Bíblia. Vamos lá aqui para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 20. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. A Bíblia diz que Deus operava obras extraordinárias através de Paulo. Deus curava muito através de Paulo. Mas Paulo passou lá em Mileto e deixou lá o seu companheiro Erasto doente, né? O Trófimo, quer dizer, como que tá escrito? Ó, já estou esquecendo. Olha, ó. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Paulo poderia ter orado para Trófimo e Trófimo ser curado, né? Ou de repente orou. Mas Trófimo não foi curado. Porque a cura, querido, não é quando você quer. Às vezes eu recebo crítica. Eu hoje, por misericórdia de Deus, sou pregador do evangelho, eu prego a palavra. E tem gente que fala, mas como é que você ora para Deus curar os outros e você? Eita! A cura não depende de mim, querido. Entendeu? Se eu tiver que ficar com essa depressão até o dia que eu for para a sepultura, ela vai ficar, entendeu? Se eu tiver que ser curado, Deus vai me curar, mas é a hora que Ele quer, não é a hora que eu quero. Então, é uma besteira esse negócio, sabe? Faz campanha de libertação, que Deus vai te libertar. Nossa, mas eu fiz muita campanha. Ei, mas olha, você nem imagina campanha, revelação, que Deus ia me libertar de remédio. Às vezes nem foi Deus que revelou, o cara já sabia que eu tomava remédio, veio com história. Então é assim, irmãos, não é a hora que nós queremos, é a hora que Deus quer. Você tem que entender isso, entendeu? Então hoje, com 18 anos fazendo tratamento para depressão, eu tenho esse conselho para te dar, entendeu? Deus pode te curar, querido, mas é a hora que Ele querer curar. Não deixe de tomar teus medicamentos por conversa boba dos outros, entendeu? Porque é complicado. O depressivo, ele sofre preconceito na igreja, aí ele sofre preconceito na família, ele sofre preconceito no meio dos amigos. Pelo amor de Deus, gente. Depressão é uma doença como qualquer outra, gente. A depressão é a doença da alma, querido. Depressão é doença da alma, entendeu? Depressão é o quê? É uma doença. Você cura como? Com medicação, entendeu? Medicação. Aí, só que a depressão é uma doença que afeta a mente, o psicológico da pessoa. E aí, quando a pessoa está muito abalada, vem aqueles pensamentos suicidas, né? Aí já é a parte maligna, né? Porque o diabo quer colocar na mente da pessoa para ela cometer o suicídio, porque na mente dela ela vai ficar livre daquele sofrimento, mas não vai. Quando você comete suicídio, aí que vai ficar pior, porque você vai para a eternidade, e lá na eternidade você não vai passar lá não, você vai ficar lá para sempre. E ficar lá para sempre, sem salvação, aí a chapa é quente, como diz o ditado, entendeu? Então eu fiz esse vídeo aqui, esse pequeno vídeo, para dar um pouco aí de apoio para você que está passando por esse mal que se chama depressão. Eu quero falar com você também, você que
família, dê atenção para o depressivo. O depressivo se sente excluído da sociedade. O depressivo se sente a pior pessoa da família, gente. O depressivo se sente a ovelha negra da família, entendeu? Depressivo, um olhar que você olha para ele meio torto, ele já está arrebentado por dentro, já está arrasado, entendeu? Eu sei muito bem o que eu falo. Eu não tenho vergonha de dizer, faz 18 anos que eu faço tratamento, entendeu? E vou continuar fazendo meu tratamento. Hoje, eu consigo lidar melhor com a depressão. Porque hoje, ó, eu aplico o tempo meu na leitura bíblica, entendeu? E tem uma coisa, quando a gente está muito atacado da depressão, nem a Bíblia a gente consegue ler, gente. Eu já teve um momento na minha vida assim de, às vezes, eu querer entrar debaixo da cama e me esconder, entendeu? Às vezes o depressivo tem dia que ele não suporta pergunta, ele não suporta indagação, ele não suporta nada. O depressivo tem dia que ele não quer ouvir ninguém, entendeu? E já tem dia que ele quer ouvir todo mundo, né? Entendeu? Então é assim, cada um reage de um jeito, né? Entendeu? Então, eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Olha, já passei por momentos assim que me deu vontade de pegar uma estrada, virar um andarilho, sair pela estrada. Olha, você nem imagina, entendeu? Agora, como que eu tenho vencido isso? Oração, eu tenho que ficar, todo dia eu tenho que orar, todo dia eu tenho que ler a Bíblia, todo dia eu tenho que buscar Deus, porque se eu vacilar um minuto, aí já ataca a depressão. E aí pronto, atacou a depressão, eu convivo com a depressão 24 horas, mas eu convivo lutando com ela 24 horas. Tomo meus medicamentos certinho, leio a Bíblia, oro e vou levando. Quando Deus dá graça, faço uma consagração até meio-dia, que não é fácil também para fazer, né? Entendeu? A outra coisa que eu queria falar para você, depressivo, aí você pode falar, mas como é que eu vou jejuar? Esses medicamentos já não conhece, de manhã com a boca seca. Então eu faço a minha consagração, eu molho a boca, tomo um golinho de água de manhã, porque não tem condições. Se falar para uma pessoa que toma medicamento que ela tem que ficar sem tomar água até meio-dia, vai matar ela, entendeu? Então eu molho a boca, eu já orei a Deus e tudo, ó Senhor. O Senhor sabe, Deus sabe a nossa dificuldade, entendeu? Então eu molho a boca um pouco de manhã, né? Engolo um pouquinho de água ali para molhar a boca, porque daí você consegue ir até meio-dia assim, né? E daí fica queimando lá dentro do estômago, você tem que comer alguma coisa, né? Eu lembro que no começo, os primeiros 5 anos ali, Deus ali, eu pulava da cama, eu nem escovava os dentes, nem lavava o rosto, corria, catava um pão e margarina, em copão de café com leite e tomava, porque eu não aguentava nem lavar o rosto, nem escovar os dentes antes de comer. Era terrível, né? Mas aí com o tempo, né, o organismo vai se adaptando à medicação e aí você vai aprendendo a lidar com a vida, né? E graças a Deus eu estou aqui na luta, na vitória. Graças a Deus, tive muitos pensamentos de suicídio, mas Deus não me deixou nenhuma vez cometer isso contra a minha própria vida. Deus não deixou, entendeu? Deus não deixou, não permitiu. Graças a Deus, Deus me livrou, né? E você que está me assistindo, Deus está te livrando também. Eu estou aqui, vou sempre gravar vídeo aqui. Já gravei uns aí, mas agora em dia eu vou sempre gravar vídeo falando sobre depressão, para ajudar alguém. A minha intenção aqui é ajudar você que está passando por esse mal. Mas tudo bem, falou com você o seu irmão em Cristo, presbítero João Zacarias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.